Após falas da senadora eleita Damares Alves, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos confirmou a existência de uma investigação sobre crimes contra crianças na Ilha do Marajó. Reportagem de Vitor Hugo Salina. A denúncia de Damares foi feita durante uma fala na Igreja Assembleia de Deus, em Goiânia, no último sábado. Segundo a ex-ministra, crianças de Marajó são traficadas para o exterior, submetidas a mutilações corporais e a regimes alimentares que facilitam abusos sexuais. Damares também disse que explodiu o número de estupros contra recém-nascidos entre 2010 e 2017 e que nos arquivos do Ministério há imagens de crianças de 8 dias de vida sendo abusadas. A senadora eleita terminou dizendo que, ao tentar investigar os casos, o governo teria enfrentado resistência de vários setores da sociedade. Após as denúncias, o Ministério Público Federal cobrou esclarecimentos do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Nesta terça-feira, a pasta emitiu nota a respeito das declarações de Damares Alves. O Ministério confirmou as denúncias e diz que as informações dadas pela ministra foram baseadas em numerosos inquéritos instaurados para apurar uma série de fatos gravíssimos praticados contra crianças e adolescentes. Sobre o caso de Marajó, o Ministério da Mulher disse ainda que no governo, Jair Bolsonaro criou o programa Abrace o Marajó para dar assistência social, econômica e ambiental à população local e que foram investidos cerca de 950 milhões de reais para o desenvolvimento da região e o combate aos crimes. A pasta concluiu afirmando que as denúncias recebidas pela Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos são sigilosas, sendo encaminhadas aos órgãos competentes e, posteriormente, monitoradas para assegurar o bom andamento das demandas. Os dados coletados auxiliam, entre outras ações, nas operações integradas, a exemplo da Parador 27, contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Roberto Mota, a senadora eleita, fez bem em trazer a denúncia a público e agora são gravíssimas, né? Precisam acontecer investigações com urgência. A senadora fez denúncias gravíssimas sobre tráfico de crianças para o exterior e sobre abusos contra recém-nascidos. Essa não é a primeira vez que ela fala sobre esse assunto. O Ministério Público Federal cobrou explicações do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e o Ministério deu algumas informações sobre as providências que têm sido tomadas. Olha, crimes sexuais são os crimes mais perversos e repugnantes que existem. Abusadores de mulheres e de crianças merecem não só toda a repulsa da sociedade, mas o rigor da lei. Infelizmente, no Brasil, isso não acontece, como inclusive eu denuncio há muito tempo, denuncio no meu livro A Construção da Maldade. A lei no Brasil é de uma leniência inacreditável. Muita gente não sabe que um estuprador, depois de todo o processo penal, depois de ser condenado e chegar a um presídio, ele tem direito à visita íntima, ele tem direito a fazer sexo no presídio com um visitante de sua escolha. Se isso não é um deboche em cima das mulheres e das crianças que são abusadas, eu não sei o que isso é. Então, primeiro, a gente precisa de uma mentalidade na sociedade brasileira, uma mentalidade nos responsáveis pela nossa legislação penal, porque a proteção de quem não consegue se defender começa pela punição severa daqueles que violam o que é mais sagrado. Amanda, essas denúncias trazidas pela senadora eleita. Tiago, primeiro é preciso saber se essas denúncias são verdadeiras, porque desde o momento em que a ministra, ou ex-ministra Damares Alves, fez essas acusações gravíssimas, tanto a Polícia Federal, o Ministério Público pediu explicações, a Polícia Federal
tem aqui relatado, muito bem relatado no blog da Malu Gaspar, diz que nunca recebeu denúncias com esse condão, com esse objeto de acusações tão graves de crime sexual, com essas características praticadas contra crianças. Assim, várias investigações em curso contra a prática de pedofilia no norte do país, mas nenhuma com essas características absurdas, indescritíveis, contadas pela ministra Damares Alves. Se houvesse alguma investigação em curso, a PF teria que vir a público para esclarecer, ou pelo menos dizer que há essa investigação em curso. E, ao mesmo tempo, outras reportagens denunciam que há relatos muito parecidos, que são relatos muitas vezes inventados, mentirosos, fabricados, no submundo da internet, num lugar conhecido como 4chan. Lá são contadas histórias inverídicas, absurdas, quanto mais absurda, melhor. São narrações ou narrativas inventadas e que circulam nesse submundo aí da internet e algumas vezes vêm a público. E essa história relatada pela ministra Damares, segundo essas reportagens demonstram, se parecem muito com essas histórias que frequentam essa esgotosfera, por assim dizer, da internet. É preciso saber se esses relatos são verídicos ou não. E se são verídicos, o Ministério da Mulher e da Família veio a público com essa nota, exatamente que providências, quantos casos assim e que providências foram tomadas, porque é muito grave. E a ministra, ou ex-ministra, né, que já foi ministra de Estado, como senadora eleita, tem o dever de vir a público com essas acusações e pedir investigação e providências imediatas. Ao que tudo indica até agora, parece uma história muito estapafúrdia e a gente não tem nenhum órgão de investigação vindo a público, se prontificando e dizendo, olha, não, estamos a par, estamos investigando. Realmente a gente chamou a atenção de todo mundo e ficamos sem saber. Olha, primeiro é preciso saber se as denúncias são verdadeiras. Claro, evidente, sempre. Mas eu pensei que todas as vezes que vem à tona denúncias sobre abusos sexuais, a nossa primeira reação deveria ser solidariedade com as vítimas, apoiar as pessoas que foram vítimas desses crimes. É evidente que é preciso verificar a veracidade das denúncias. Para isso existe investigação. Mas se a sociedade acha que denúncias como essa são fantasiosas, basta lembrar o noticiário de qualquer semana, 2, 3 semanas atrás, vamos lembrar a frequência com a qual são noticiadas aqui na televisão operações contra a pornografia infantil que prendem muita gente, inclusive pessoas conhecidas. Eu não vou citar nomes aqui, evidente, não precisa, basta a gente lembrar. Para quem tem o mínimo de familiaridade com o combate ao crime no Brasil, essas pessoas sabem que não existe nenhum crime, por mais repulsivo e monstruoso que pareça, que não possa ser cometido. Não, Mota, o ponto é o seguinte, como a gente está no meio de uma eleição e como se tratava de uma ministra do Estado, se isso realmente existia, a gente precisa saber se as devidas providências foram tomadas, porque senão é prevaricação. Só por isso o meu comentário. E as denúncias são tão escabrosas, uma coisa de embrulhar o estômago, que de fato me causa espanto, e não só a mim, a muita gente, como elas poderiam ter sido narradas com uma certa facilidade para uma plateia religiosa, dizendo, olha, nós temos que ser eleitos para combater justamente esse tipo de crime. É preciso saber se isso é uma narrativa política que se baseia em teorias conspiratórias da internet, tipo QAnon, que é uma seita que ganhou vitrine, visibilidade nos Estados Unidos, muitos adeptos do presidente Trump, inclusive aqueles que invadiram o Capitólio no dia 6 de janeiro, ou se é uma denúncia que obviamente é gravíssima e que aí sim tem que ser investigada ou já estaria sendo investigada, porque se a ministra sabia dessas denúncias e fez essa denúncia para uma plateia religiosa no meio de um ato político, um ato de campanha, então
é fato que isso já tenha que ter sido relatado também para as autoridades competentes, justamente para prenderem, coibirem a prática desse crime, que é uma coisa absurda, nunca nem me passou pela cabeça um negócio desse, é uma atrocidade, sei lá, realmente precisa de uma mente muito, muito maluca para pensar num negócio desse. Uai, seu app de vídeos curtos.